Diziam que era um lobo, mas ele chorava como gente. Nas noites de sexta, o povo trancava as portas, escondia as crianças e apagava a luz do terreiro. Não era medo do escuro, era medo do que andava dentro dele. Fica até o fim e vê se você ainda acha que lobisomem é só história. Tudo começou de um jeito simples, galinhas sumindo, portas de galinheiro arrombadas, um ou outro cachorro ferido. Nada que assustasse de verdade, pelo menos no começo. Mas foi quando apareceram os rastros que o medo começou a se espalhar. No barro úmido, logo atrás do celeiro do seu gentil, ficaram impressas pegadas grandes demais para um cachorro, largas demais para um lobo. E o pior, com formato humano. 5 dedos, calcanhar, curvatura de planta do pé, mas com marcas profundas de garras, como se os dedos terminassem em navalhas. As pegadas se estendiam por cerca de 30 metros e depois simplesmente paravam, no meio da trilha, como se a criatura tivesse saltado para o alto ou sumido no ar. Os mais céticos disseram que era uma brincadeira. Os mais antigos que a maldição tinha voltado. Na mesma semana, outro galinheiro foi atacado, mas dessa vez o dono viu. Dizia que era um bicho grande, peludo, curvado, que andava como homem, mas farejava como cão. E antes de fugir, olhou para ele, com olhos de gente. Desde então, ninguém mais duvidou. Ninguém mais saiu à noite sem se benzer. E o mato nunca mais ficou em silêncio. No interior, algumas histórias não são contadas como lendas. São passadas como aviso. Uma delas fala sobre os filhos caçulas, mais precisamente o 7º filho homem. Reza a crença que, se um casal tiver 7 filhos homens seguidos, o último nasce marcado. Marcado para virar lobisomem. A única maneira de quebrar a maldição seria batizá-lo com o próprio irmão mais velho como padrinho, ou então entregá-lo ao apadrinhamento de um padre. Mas nem todo mundo fazia isso, por descuido, por ignorância ou por medo. Na vila, houve um caso assim. Uma família pobre, esquecida no alto do morro, com 7 meninos e uma mulher que morreu no último parto. O mais novo cresceu estranho, silencioso. Não gostava de sair à noite. Tinha febres fortes na adolescência e sempre nos mesmos dias do mês. Diziam que ele uivava dormindo, que os cachorros latiam só de passar por perto e que a mãe dele tinha tentado batizá-lo em casa sozinha, antes de morrer. Ninguém sabe se funcionou, mas a partir dos 15 anos dele, os ataques aos animais começaram e as pegadas voltaram a aparecer. A madrugada era como qualquer outra, fria, silenciosa, pesada, até que a vila inteira acordou com um som que não parecia deste mundo. Primeiro veio o uivo, alto, arrastado, cheio de dor e raiva ao mesmo tempo. Não era um som comum, não era de cachorro nem de lobo. Tinha algo humano demais naquele grito. Mas foi o que veio depois que gelou o sangue dos moradores. Logo após o uivo, ouviu-se um choro, baixo, rasteiro, um soluço abafado, como se alguém estivesse de joelhos, tentando conter a dor com as próprias mãos. Seu Ademar, um dos poucos que teve coragem de espiar pela fresta da janela, disse que viu uma sombra atravessando o quintal correndo. Não em 4 patas, mas em 2. E mesmo com a escuridão, jurava que viu as costas largas, o corpo coberto por pelos e a cabeça baixa, como quem carregava a culpa. Depois disso, as luzes das casas foram apagadas. Ninguém mais quis ver ou ouvir. Na manhã seguinte, marcas de arranhões estavam nos muros, galhos quebrados, sangue nas pedras. Mas nenhuma explicação, porque às vezes o que se ouve no escuro não quer ser lembrado à luz do dia. Encontraram ele de manhã, quando o sol ainda nem tinha vencido a cerração. Era um homem conhecido na vila, calado, trabalhador, sem família. Mas naquela manhã estava irreconhecível, nu, coberto de terra e sangue seco, deitado no chão da própria sala. A casa estava trancada por fora. Ninguém sabia como ele tinha entrado. O que mais chamou a atenção não foi o estado dele, mas o que encontraram em volta. As paredes riscadas com garras, como se um bicho tivesse se debatido por horas ali dentro.
O espelho da parede estava quebrado e um dos cacos cravado na madeira, como se alguém tivesse tentado destruir o próprio reflexo. Chamaram ajuda. Ele foi levado para a enfermaria da cidade, mas não falava. Ficava olhando para o teto, murmurando frases sem sentido e tremendo sempre que ouvia algum barulho vindo de fora. Dias depois, fugiu do hospital. Ninguém mais viu. A casa foi queimada, por medo, por vergonha, ou talvez para esconder o que foi deixado entre aquelas paredes. Porque às vezes, o maior inimigo não é o monstro de fora, é o que se transforma quando ninguém está olhando. A estrada era velha, estreita e cercada por mata dos dois lados. Mas o que fazia todos evitarem passar por lá depois da meia-noite não era o mato, era a curva da cruz. Chamavam assim por causa de uma cruz de madeira fincada no barranco, sem nome, sem data. Só a madeira gasta e a sensação de que ali alguém tinha partido sem paz. Caminhoneiros que se aventuravam naquele trecho sempre diziam a mesma coisa. Na curva, bem no ponto mais escuro, 2 olhos vermelhos surgiam entre os arbustos. Fixos, baixos, como se a criatura estivesse agachada, mas largos, como se ela tivesse um rosto de gente. Teve quem jurou que os faróis piscaram sozinhos. Teve quem ouviu arranhões na lataria logo depois. E teve um que abandonou o caminhão e saiu correndo no meio da noite, jurando que uma sombra o seguia pela estrada de terra, mesmo sem barulho de passos. Nunca encontraram ninguém, mas os olhos continuavam voltando. Porque quando a culpa não tem nome, ela vigia, ela espera, e aparece exatamente onde ninguém quer olhar. O enterro foi rápido, caixão fechado, velório silencioso, e um padre que não ergueu os olhos nenhuma vez. Diziam que o homem morto era o mesmo que há anos despertava desconfiança na vila. Vivia sozinho, só saía à noite e andava sempre com roupas compridas, mesmo no calor. Alguns afirmavam ter visto ele voltando da mata na madrugada, com os olhos fundos e as mãos sujas de terra. Mas o que ninguém esperava era a recusa do padre. Na hora da missa de 7º dia, ele simplesmente disse: "Esse eu não rezo." Foi firme, não explicou e nunca mais tocou no assunto. Só deixou uma frase escapar, dita baixinho a uma das beatas: "Nem todo morto é descanso." Desde então, o povo evita passar perto do túmulo. Alguns dizem que a terra sempre está revirada. Outros juram ouvir estalos à noite, como se algo arranhasse por dentro. E o padre nunca mais rezou missa à noite, porque às vezes o medo não é do que morreu, é do que continua acordado, debaixo da terra. No começo, a mãe achava que era só pesadelo. O menino acordava sempre no mesmo horário, 3 da manhã em ponto, suando, tremendo, gritando coisas sem sentido. Dizia que alguém estava cheirando ele no escuro, que havia um bicho encostado na janela e que ele não conseguia se mexer. Mas o que mais assustava eram as marcas. Arranhões finos nas pernas, hematomas nos braços e um cheiro estranho no travesseiro. Cheiro de terra molhada, misturado com sangue. A mãe passou a trancar a janela, benzer o quarto, colocar sal grosso nas portas. Nada adiantava. E o menino piorava. Dizia que sonhava com uma criatura de pelos pretos, mas com rosto de homem. E que no sonho, a criatura chorava enquanto mordia. Chorava. E depois, sumia dentro dele. Levaram ao médico. Levaram ao pastor. Levaram à benzedeira. Mas ninguém soube explicar por que o garoto acordava com medo. De si mesmo. Porque nem toda mordida deixa ferida. Algumas deixam uma herança que só aparece quando a lua cheia sobe. Foram os seringueiros que viram primeiro. Estavam subindo a trilha do morro logo cedo, quando o nevoeiro ainda abraçava as copas das árvores. Iam marcar o caminho com tinta, mas pararam na metade. Algo chamou a atenção de um deles: os troncos arranhados. E não era qualquer arranhão. As marcas eram profundas, longas, feitas com força, e estavam a quase 3 metros de altura. Não havia animal conhecido na região que alcançasse aquilo, nem onça, nem tamanduá, nem homem. Pelo menos, não um homem comum. Um dos trabalhadores, o mais velho,
ficou pálido. Disse que já tinha visto aquilo antes, nos anos 60, numa outra mata, num outro tempo. Na época também encontraram árvores arranhadas, na mesma altura, na mesma região. E pouco depois, gente desapareceu. Dessa vez, eles nem tentaram seguir. Deram meia volta. Avisaram que a trilha estava fechada por respeito. Porque quando a floresta mostra marcas que desafiam a lógica, é melhor não tentar entender. É melhor aceitar que algo está deixando aviso. No início, pensaram que era loucura. Ele tinha se mudado para o sítio há poucos meses, depois de um surto nervoso na cidade. Vivia sozinho, recluso, evitava contato, mas foi a vizinha quem percebeu primeiro. Toda noite, ele se acorrentava. No começo, ela achou que era mania, até ouvir os gritos. Não era grito de medo, era de luta, como se alguém estivesse tentando se soltar de si mesmo. Chamaram a polícia numa dessas noites. Quando chegaram, encontraram ele caído no chão, exausto, com os pulsos feridos pelas correntes. Na parede, havia marcas de garras. E no canto da sala, sangue seco. Quando perguntaram por que fazia aquilo, ele respondeu com os olhos fundos: "É melhor eu preso do que alguém enterrado." Depois disso, ninguém mais tentou intervir. E quando ele sumiu numa noite de lua cheia, só encontraram as correntes abertas e pegadas, e começavam na porta e sumiam no mato. Porque quem tem medo de si mesmo sabe que o pior não é o que pode acontecer com ele, é o que ele pode fazer com os outros. Naquela noite, ninguém dormiu. Era lua cheia, daquelas que iluminam tudo, até o que devia ficar escondido. Os cachorros começaram a latir por volta das 22 horas e não pararam mais. Não era latido de alerta, era de pavor. Moradores relataram barulhos pesados nos telhados, como se algo grande caminhasse entre as casas. Houve quem escutasse respiração do lado de fora da janela. Houve quem jurasse ter visto sombras passando rápido, com velocidade que nenhum humano alcançaria. Mas o mais assustador foi o silêncio que veio logo depois. Por volta das 3 da manhã, tudo parou, de repente, sem explicação, sem ruído, como se o bicho tivesse conseguido o que queria. No dia seguinte, todos saíram para ver os estragos, mas não havia pegadas, nem rastros, nem telha fora do lugar, nada. Era como se a madrugada inteira tivesse sido só um pesadelo coletivo. Mas o medo continuava no ar, preso nas paredes, na pele. Porque às vezes o que assusta não é o que você vê, é o que consegue passar por você, sem deixar vestígio nenhum. Foi durante uma reforma que encontraram. O novo morador da casa resolveu trocar o forro do quarto. O teto antigo já rangia há anos. Quando tiraram as tábuas, um caderno velho caiu no chão. A capa de couro estava ressecada, as páginas amareladas, a letra trêmula. Era um diário, sem nome e sem data, mas o conteúdo era claro. Relatos de alguém que estava perdendo a si mesmo. As primeiras páginas falavam de dores no corpo, febres inexplicáveis, sensações estranhas durante a noite. Depois, vinham descrições detalhadas de sonhos. Floresta, sangue, dentes, cheiro de ferro. E uma frase que se repetia, sempre escrita em letras maiores: "Não quero virar de novo." Mais adiante, o tom mudava. O autor começava a falar como se tivesse duas vozes dentro de si. Uma que pedia controle e outra que pedia carne. No fim, a caligrafia some de vez. A última página só tem um arranhão, como se tivesse sido riscada por garra. O diário foi queimado. O novo dono se mudou e ninguém mais quis saber quem tinha escrito, porque tem confissões que são deixadas em silêncio para proteger os vivos. Era só uma madrugada comum. Chuva leve no telhado, o som das folhas balançando com o vento. A senhora já estava deitada quando sentiu algo no ar. Um cheiro forte, áspero, mistura de terra molhada, suor e sangue. Ela levantou devagar, foi até a porta com uma vela acesa e parou ali mesmo, sem coragem de abrir. A chama tremia, mas não era o vento, era a presença. Ela não ouviu passos, nem grunhido, nem respiração, mas sentiu, na pele, no peito, na memória, e disse:
quase num sussurro: é ele. Voltou. Ninguém mais acordou naquela noite. Nada aconteceu aparentemente. Mas no dia seguinte, galinhas tinham sumido. O cachorro não parava de tremer, e as folhas da mangueira estavam cobertas por marcas finas, como se alguém tivesse passado correndo por ali, sem encostar o pé no chão. Ela não contou para ninguém. Só acendeu uma vela e cuspiu no chão 3 vezes, como sua avó ensinou. Porque quando o corpo reconhece um cheiro antigo, a alma entende o que vem junto. Na vila, o nome dele nunca mais foi dito. As crianças crescem sabendo da regra: não fale, não pergunte, não aponte. Dizem que ele era um homem calado, de olhar triste, que sumiu numa noite de lua cheia e nunca mais voltou. Mas ninguém toca no assunto, nem nas reuniões, nem nas conversas de varanda, nem nas rezas da quaresma. Porque ali todo mundo sabe. Sabe quem ele era, sabe o que ele virou, e sabe que, se o nome for dito em voz alta, ele escuta. Tem gente que ainda deixa sal na porta nas noites mais claras. Tem quem tranque os galinheiros antes do pôr do sol. E tem quem, mesmo sem acreditar, evita olhar para o espelho depois da meia-noite. Não porque teme o lobisomem, mas porque teme ver algo no reflexo